Fala meninada, tudo jóia, tudo beleza? Meu caríssimo concurseiro, minha caríssima concurseira, professor Ítalo Trigueiro na área, turma. Vindo aqui para lembrar que a vida só vai ser mexida se você se mexer primeiro. Se mexa, não vacile, não deixe as oportunidades passar na sua frente. Concurso público é uma fila, galera. Fica na fila que vai chegar a hora de vocês. Se você sair da fila, você volta lá pro final. Então fica na fila, vai dar tudo certo, beleza? Confia no processo. Gente, hoje vamos falar de um dos assuntos mais importantes da geografia, da parte de atualidades, dos possíveis temas de redação que nós temos, beleza? A gente começa os nossos estudos agora sobre a parte de meio ambiente, tudo bem? Meio ambiente. Meio ambiente, eu insisto em dizer para todos os meus alunos que é a principal pauta, principal pauta do século XXI, ok? Principal pauta do século XXI chama-se meio ambiente. Não se esqueçam disso. Por gentileza, é uma das pautas de fato mais relevantes. E hoje nós vamos começar os nossos estudos pensando na questão ambiental de uma maneira mais generalista, talvez até mais é, ideológica, vamos dizer assim. A gente sabe que ao longo da história, né, as atividades humanas, elas sempre se deram de uma maneira muito gradual, muito paulatina, né? Só que nos últimos 3 séculos, vamos colocar assim, nós tivemos uma intensificação das atividades humanas e da deterioração da natureza. O marco disso, eu acho que todos vocês conseguem compreender, é a famosa Revolução Industrial, que altera, né, todo o processo produtivo, que altera a fonte de energia, que altera, por exemplo, o modo de produção, que vai alterar a forma de consumo e que sim vai ser uma das responsáveis. Eu não estou colocando a única culpa nela, mas que vai ser um componente importante para a ampliação da degradação ambiental. Eu acho que isso tem que ficar muito claro para todos vocês, beleza? E essa exploração desenfreada, desordenada, alcançou e vem alcançando cada vez mais níveis extremos, né? Muita gente fala que hoje nós saímos da era do aquecimento global e estamos vivendo a era da ebulição global. Isso tudo se deve porque o modelo de desenvolvimento, que é baseado em novas tecnologias, na busca, né, de um lucro incessante, do aumento dos níveis de consumo, ele precisa urgentemente ser substituído por outro, senão esse nível que é alarmante vai acabar com essa convivência harmoniosa que a sociedade tem com a natureza. E a gente sabe que ao longo desse tempo houve uma espécie de abandono, né? A gente deixou para lá, vamos dizer assim, a compreensão de que a natureza é uma totalidade, é um geossistema e que as agressões promovidas pelos seres humanos, né, afetam diretamente toda a sociedade. A biosfera está ligada às outras esferas, né? E a interferência humana sobre qualquer uma dessas esferas vai interferir na esfera da vida. O impacto dessas ações humanas ao longo do tempo, né, tem deixado marcas que muita gente diz que são irreversíveis. E por isso a gente tem discutido nos últimos anos um processo chamado antropoceno, ok? Antropoceno. Professor, o que seria isso? Isso já apareceu em provas de concurso, já apareceu em, né, provas aí de vestibulares, tá? Essa notícia, turma, só para atualizá-los, ó, de 7 de janeiro de 2016. Cientistas querem oficializar o início de uma nova época geológica, chamada de Antropoceno, que está ali na nossa tabela periódica, né? Passagem de humanos na Terra será visível por milhões de anos, diz estudo. O Holoceno era iniciado há 17 mil, a 11 mil, perdão, e 700 anos,
já teria se encerrado por volta de 1950. Estamos dando adeus ao Holoceno, né? A última grande glaciação. E, mais recentemente, essa notícia, ó, já do dia 7 de março de 2024, diz: em votação, cientistas negam que estejamos no Antropoceno, a época geológica dos humanos. Esse texto é da onde? Do IGE, do Instituto, né, de Estudos da Universidade de Campinas, da Unicamp, uma das universidades mais renomadas que nós temos aí no planeta, né? Então a gente tem que ter, de certa forma, né, um certo cuidado. Não há, olha o que eu vou dizer aqui agora, tá? Não há um consenso científico para o momento chamado antropoceno. Não existe um consenso científico, tudo bem? Muito cuidado quando a gente for falar disso, porque muitos já colocam no, né, como sendo algo posto. Não é, tá, turma? Não é. Mas nós sabemos, né, que os seres humanos têm promovido uma degradação considerável. Entre os anos de 1970 e os dias atuais, a biodiversidade planetária foi reduzida em cerca de 34%. É um número alarmante. Eu estou colocando que a gente reduziu a biodiversidade do planeta em um terço. Um terço. As populações, né, tropicais, eu estou falando das populações, né, de animais irracionais e das plantas, foram as mais atingidas. E a gente teve perdas que passaram de 50%, né? Então, assim, a Amazônia, principalmente, vem sofrendo um desgaste muito grande nos últimos 40 anos. Uma das formas de analisar esse impacto, né, é a partir do que a gente chama de pegada ecológica, certo? Que mede ali, vamos dizer assim, em termos de hectares globais, a quantidade de terra e de água necessária para sustentar o consumo atual da população. Tem uma organização não governamental chamada Global Footprint Network, que ela mede aí, de certa forma, a pegada ecológica da humanidade. E ela diz que essa pegada ecológica tem ultrapassado 2,7, 2,8 giga hectares por pessoa. Para uma população como a que a gente tem, isso é um número alarmante. Né? Para sustentar toda a população da Terra, a gente precisaria de 13,4 gigawatts giga hectares de terra e de água. Ou seja, nós já ultrapassamos a capacidade de regeneração da terra. No padrão que a gente consome, a gente só vai conseguir sustentar mais ou menos uns 5 bilhões de giga hectares. E o resto, professor? É daí que nasce a história do dia da sobrecarga da Terra, que é medido aqui, ó. Tá aqui o gráficozinho que mede isso, né? Esse é do ano de 2021, dia da sobrecarga da Terra, né? E muitos países já ultrapassaram a sua biocapacidade global. A Suíça, por exemplo, né, teve aí uma pegada ecológica de 4,47 giga, o que significa que o país ultrapassou a média global em 1,6. E olha que eu estou falando da Suíça, um paísinho desse tamanho que não produz praticamente nada, né? Então aqui você tem alguns, ó, o Catar, né, muita poluição, Luxemburgo. O Brasil está aqui, ó, no dia 27 de julho, mas são praticamente, né, 5 meses que a gente está explorando, né, numa sobrecarga muito grande o planeta. Então a gente tem que ter cuidado. A pegada ecológica de um país, de uma cidade, de uma pessoa, corresponde ao tamanho da área produtiva de terra e de mar, são necessárias para gerar produtos, bens e serviços que sustentem aquele indivíduo, aquela cidade, aquele país. Beleza? É uma forma de traduzir, de certa maneira, quanto a gente utiliza de recursos médios para se sustentar, tá? E aí a gente vai avaliar, né, o carbono, a área de cultivo, as pastagens, as florestas, eu vou avaliar as áreas construídas, os estoques de pesca, tudo isso entra nesse cenário, beleza? A poluição mais corriqueira e mais comum em prova, qual é, Trigueiro? É a poluição atmosférica, tá certo? A poluição atmosférica ela é promovida por dois tipos de fontes.
as fontes estacionárias, são, por exemplo, as indústrias, né, as usinas termoelétricas, e as fontes móveis ou não estacionárias, veículos automotivos, aviões, né, na zona rural, os rebanhos, vamos dizer assim, e daí por diante. Então, nós temos ainda muitos problemas técnicos, né? Queimada, problemas são sociais também, mas queimada, uso indiscriminado ali dos combustíveis fósseis, então tudo isso gera algum problema. E isso potencializa a concentração de gases do efeito estufa na atmosfera mais baixa, certo? Aqui nós temos três gráficos do James Lovelock, né, na obra Gaia, que mostram aqui o dióxido de carbono, o metano, que é o gás, né, que destrói mais a camada de ozônio, inclusive, do que o próprio dióxido. Esse é o grande vilão, porque é o mais emitido, tá? O dióxido de carbono. E eu tenho concentrações pré-industriais em verde, concentrações atuais em laranja e concentrações possíveis por volta de 2030. As concentrações no período pré-industrial de dióxido de carbono ficavam em 280. Beleza? Ficava em 280. Hoje, elas já passam hoje, tranquilamente, de 400 partículas por milhões, certo? Concentração de carbono passou de 410 ppm já, se não me falha a memória, isso foi em 2019, tá? Aproximadamente. Então nós temos isso, né? Aqui a concentração, né, de dióxido de carbono nos dias atuais vai para 368, na realidade esse número está errado, ela vai para uns 410, 415. Só era para atingir esse número lá em 2030, mas alcançou antes. Beleza? De metano, 0,7 subiu para 1,7 e vai para 3,3. Eu quase quadrupliquei isso. Quintupliquei na realidade, né? E de clorofluorcarbono era bem menor, cresceu, né? Vai crescer para 2030, tá? E aqui a gente tem outra possível variação. Então, isso nos leva àquele problema que foi o problema mais discutido em prova por muito tempo e que perdeu, de certa forma, força, que é o tal do aquecimento global. Mas nesse atual momento, entendam, ele volta a ser uma pauta importante porque o Brasil vai realizar, daqui a pouco, uma conferência das partes no seu território, né? Uma COP, tá? E quando a gente fala disso, nós entendemos, né, que o aquecimento global, que também não é um consenso científico, mas para muitos e para inclusive quem elabora a prova, né, é uma realidade posta, é uma verdade. A gente sabe que os efeitos disso podem ser muito graves devido à intensificação do efeito estufa. Né? O efeito estufa é um fenômeno que é conhecido ali desde o final do século XIX. Né? E a gente sabe que o acréscimo de alguns graus nesse efeito estufa pode provocar ali problemas graves, né? Tanto para a fauna como para a flora, né? E para as sociedades de uma forma geral. A OMM, que é a Organização Meteorológica Mundial, afirma em 2021, tá? A gente tem 11,11 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. É um aumento muito grande. E que nos últimos anos a temperatura, turma, só tem aumentado. Olha o gráficozinho que eu vou trazer aqui para vocês, que mostra isso. Né? Entre 1940 e o ano de 2023. E percebam que a partir daqui, ó, dos anos 90, né, com todo o debate que envolve a geopolítica, justamente partindo ali da ECO 92, da Rio 92, e depois todas as COPs que foram realizadas ao longo do tempo, as conferências das partes e daí por diante, eu tenho mostrado que os últimos anos têm sido os anos mais quentes da história. Se eu pego aqui, ó, só 2015, vai mais ou menos para cá, olha 2023, gente, né? Olha 2023, né? Os anos que mais temperatura nós tivemos, né? Maiores temperaturas registradas.
Então, nós chegamos a ver, por exemplo, episódios, né, no Canadá de temperaturas de 49 graus, 50 graus, né, recentemente, em julho de 2021. E os extremos de frio em alguns outros lugares. Então, nós temos essa realidade, né? Quando eu falo, deixa eu mostrar aqui para vocês, eu não sei se eu mostrei. Mostrei, tá aqui o gráficozinho, né? Disso. Quando eu falo para vocês sobre, né, esse aquecimento global, quando eu falo desse efeito estufa, eu quero que você lembre que o efeito estufa ele não é ruim. Pelo contrário, ele mantém a temperatura do planeta ali nos 16 graus de isoterma para a gente ficar tranquilo, né? Mas a gente tem alguns problemas que são gerados por esse maior volume de gases do efeito estufa aí na Terra, certo? Pontuando continente a continente, a África, né, pode ter secas extremas, isso pode condenar mais gente ainda a problemas de fome. Na Europa, temperaturas elevadas, os grandes incêndios que vêm acontecendo. Na Ásia, o derretimento do gelo das neves eternas dos Himalaias. Tá? Na América, né, a produção de culturas irrigadas pode aumentar, ao mesmo tempo que as geleiras das montanhas a oeste podem derreter na América do Norte, né? A vazão do rio Amazonas deve diminuir, ameaçando a biodiversidade. Nós estamos tendo seca na Amazônia aí, como as que a gente teve no ano passado, então isso é grave, 2023. A Oceania, a situação é muito problemática, né, para todas as ilhas que ali estão, porque eu tenho uma grande barreira de corais que pode ser extinta. Nas regiões polares, né, o degelo pode gerar muitos problemas. Então, sempre que falar das questões ambientais, você vai levar isso para um grau de potencialidade maior, de desgaste, certo? Ao mesmo tempo que você vai ter ali um certo pisar em ovos quando você for falar das questões que envolvem os consensos. Aquecimento global não é consenso, antropoceno não é consenso, tá? A comunidade científica ela é muito mais pró-aquecimentista, ela é muito mais pró-antropoceno. Mas existe uma parcela dessa comunidade científica que não percebe o aquecimento global a não ser como um ciclo normal da Terra, e, consequentemente, se é um ciclo normal da Terra, essa mesma galera não aceita o antropoceno como uma realidade, beleza? E aí nós temos vários nomes importantes espalhados pelo Brasil inteiro. Deixa eu resolver uma questãozinha com vocês para amarrar o nosso conteúdo. Me acompanha por gentileza, a questão está aqui na tela. Q72, Q72 7906. COP21 termina em acordo histórico contra o aquecimento global. Após 2 semanas de intensas negociações, a COP21, Conferência do Clima da ONU, terminou neste sábado em Paris com um acordo histórico que, pela primeira vez, envolve quase todos os países do mundo em um esforço para reduzir as emissões de carbono e conter os efeitos do aquecimento global. O ponto central do chamado Acordo de Paris, que valerá a partir de 2020, é a obrigação de participação de todas as nações, e não apenas os países ricos, no combate às mudanças climáticas. O objetivo de longo prazo do acordo é manter o aquecimento global muito abaixo de 2 graus Celsius. O fato acima revela pela primeira vez um compromisso que inclui tanto os países ricos como os pobres em reduzir as emissões de gases responsáveis pelo agravamento do aquecimento global. Caso a meta não seja atingida, uma das consequências abaixo é discordante das previsões mais pessimistas sobre a questão do aquecimento global. Qual seria essa? A ocorrência de eventos climáticos extremos, com grandes secas e aumento de furacões. Isso vai de acordo, né, com o aquecimento global. O aumento dos níveis médios dos mares em função do derretimento das calotas, isso também vai em direção ao aquecimento global. Recuperação da fauna e flora originais, isso não vai de encontro a esse cenário, até porque o crescimento e o surgimento de novos desertos também parece ser uma realidade posta mediante esse aquecimento global que aí está posto para a gente. Beleza, galera? Tranquilidade, meninada. Beijo grande, forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, Kessiano. Tchau, tchau, Kessiana.